Aquisição de duas novas hidrelétricas por 3 bilhões pela Engie Brasil. Será que foi uma boa compra? E os dividendos, o que vai acontecer? Isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento, peço para curtir e comentar o vídeo desde já, então bora lá sem enrolação. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Falando um pouco dos destaques de 2024, o EBITDA ajustado subiu 20%, mas se nós tirarmos a parte que foi de não recorrente, foi um acréscimo apenas de 1,3%, e o lucro líquido aconteceu a mesma coisa, um acréscimo de 25,5%, tirando o não recorrente, foi uma queda de 1,4%. Mais 155 milhões no segmento de geração, 221 milhões de receita no segmento de transmissão, queda de 279 milhões no resultado de equivalência patrimonial da TAG, empresa de gás que a Engie tem participação, aumento de 97 milhões no EBITDA ajustado, queda de 147 milhões na depreciação e menos 3 milhões no resultado financeiro. Mais um pouco do destaque, produção bruta de energia, um acréscimo de 24%. E na geração por fonte complementar, também um acréscimo de 30%. E quem tem a Engie em carteira, pessoal, tem que ficar ligado principalmente na geração e comercialização. Porque perceba que a receita operacional líquida de 2024, 84% dela veio da geração e comercialização. Apenas 3% e 14% vieram de trading e transmissão, respectivamente. Apesar que mais para frente nós vamos ver, a Engie tem feito um trabalho de diversificação muito interessante. Tem feito uma diversificação no seu portfólio, tem adquirido receita de outros lugares, mas ainda a geração é muito forte. Antes de nós falarmos das novas aquisições, vamos ver os projetos em desenvolvimento. A Engie tem 6 projetos em desenvolvimento, entre energia eólica e solar, que serão mais 1.686 megawatts para entrar no portfólio da Engie. E dos projetos em construção, falando um pouco da geração, esse conjunto eólico Serra do Assuruá, na Bahia, tem capacidade instalada de 846 MW e comercial de 410 MW médio. Esse projeto já tem 74% dele, encontra-se em operação comercial, em teste 24% e 2% finalizando a construção. E o conjunto fotovoltaico Açu Sol, no Rio Grande do Norte, 752 MW de capacidade instalada e 229 MW médio. Do projeto de Açu Sol, 25% já encontra-se em operação comercial, 19% em teste e 56% em operação. Vamos falar um pouco da transmissão no próximo slide. O projeto Asa Branca, transmissora de energia, tem uma RAP contratada de 268 milhões, um prazo de concessão bem extenso de 30 anos. O prazo limite para início da operação é março de 2029 e o CAPEX, ou seja, o investimento ANEEL, 2,667 milhões. A RAP contratada em relação ao CAPEX foi em torno de 10%. Falando da Graúna, transmissora de energia, prazo de concessão de 30 anos, prazo para limite de operação em dezembro de 2029, RAP contratada de 252 e o CAPEX ANEEL de 2,9 bilhões. A RAP em relação ao CAPEX foi de 8,5. Normalmente a Engie entrega seus projetos antes do prazo, pessoal. Então, apesar desse prazo limite que a gente está vendo em 2029, provavelmente a Engie começa a rodar, começa a comercializar antes do prazo. E um último slide que eu queria mostrar para vocês antes da gente entrar na notícia, a performance financeira. Perceba que o ROI da Engie em 2024 foi de 27,4%, um ROI bem elevado, acima de 15% a 20%. É um nível bom, é um nível muito interessante para as empresas. De 2016 para 2024, a Engie somou 38 bilhões em investimento, a capacidade instalada própria aumentou em 36% e de fontes renováveis 60%, geração de valor no setor de gás por meio da empresa que a Engie é sócia, 2.710 quilômetros em operação e 6 subestações próprias. E é o que eu havia falado para vocês, pessoal. Em 2016, a receita da Engie vinha 100% de geração. Porém, em 2023 e em 2024, a gente já percebe essa diversificação, vindo em torno de 13% da transmissão e de 10% do setor de gás. Isso é muito interessante porque em um ano que o setor de geração tiver um baque, tiver uma queda na receita, o setor de transmissão segura a receita da empresa, sem deixar cair a receita, o lucro, os dividendos. E mais um detalhe interessante, entre dividendos e JCP, a Engie pagou 17,5 bilhões. Então vamos à notícia.
A ENGIE compra hidrelétricas no Amapá e no Pará por 2,95 bilhões. A ENGIE anunciou nesta sexta-feira a aquisição da totalidade das ações da Companhia Energética do Jari e da empresa de energia Cachoeira Caldeirão. Com isso, a ENGIE passa a controlar a usina hidrelétrica Santo Antônio do Jari, localizada em Laranjal do Jari e Almerim, e possui 393 MW de capacidade instalada, e a usina de Cachoeira Caldeirão de Ferreira Gomes, com 219 MW de capacidade instalada. O valor total da transação foi estimado em 2,95 bilhões, considerando um EV de 2,28 bilhões em equity e 671,5 milhões em dívida líquida. Queria mostrar para vocês um pouco do relatório do BTG Pactual, em que eles confirmam que o EV é de 2,96 bilhões, em que 2,29 bilhões em valor de patrimônio líquido e 671 milhões em dívida líquida. Isso se traduz em 6 vezes o EV sobre o EBITDA 2024. Ambas as usinas têm um longo histórico operacional. Jari começou a operar em 2014 e Cachoeira Caldeirão em 2016. E aqui é a TIR calculada pelo BTG, uma TIR real em torno de 8,8%. Nos cálculos deles, eles assumem 15% de GSF, essa é uma sigla em inglês para Generator Scaling Factor, perdoe meu inglês aí se não saiu muito bom, mas é a relação entre o volume de energia produzido pela usina e o risco físico da usina. 2. Preço de energia de longo prazo de 160 MWh, nenhuma renovação do incentivo fiscal da Sudam, que termina em 2028 para Jari e 2033 para Cachoeira Caldeirão, e um custo real de capital próprio de 2,5%. Isso vai se traduzir em uma TIR real de 8,8%. Aparentemente, essa foi uma boa aquisição da ENGIE Brasil, principalmente porque nas energias renováveis, pessoal, está tendo muita tarifação, está tendo muita contenção, o governo não está deixando gerar a hora que quer, da forma que quer, está tendo muita restrição. Então, você adquirir usinas hidrelétricas no ano corrente, aparentemente tem sido uma boa. E com uma TIR real de 8,8%, pelos analistas do BTG e na minha cabeça, realmente faz sentido. Falando um pouco do plano de investimento da ENGIE, em 2024 investiu 9,6 bilhões e para 2025 o esperado seria de 4,2 bilhões. E considerando esses 2,95 bi que vai pagar nessa transação, 95% do investimento previsto já vai finalizar só com essas duas aquisições. O endividamento da ENGIE é equilibrado, fica em torno de 2,7, com essa nova aquisição vai para 3, começa a ligar um sinalzinho amarelo. Mas as empresas de energia, pessoal, têm receitas mais precisas, têm receitas mais previsíveis. Então, essa alavancagem de 3 não é tão preocupante assim, mas começa a ligar um sinal amarelo. E no final das contas, o que a gente quer saber, pessoal? A relação de proventos. A ENGIE, em períodos de maior investimento, ela vira o payout para 55%, ao invés de 100% do lucro distribuível. Então, pessoal, como aparentemente a ENGIE está nessa época de maiores investimentos, vai investir um pouco mais para 2024, para 2025, apenas em 2026 e 2027 que começa a diminuir esses investimentos, eu acredito que os dividendos também vão ficar menores. E pegando um trecho da minha planilha pessoal, o preço sobre valor patrimonial encontra-se em 2,79. O lucro líquido de 2024 foi inflado, 4,3, porém o lucro líquido recorrente foi de 3,3 bilhões. Então eu projetei para 2025 o lucro parecido com 2024, projetei 3,4 bilhões. Esse PL está mascarado, pessoal, ele está maquiado, porque o PL recorrente ficaria em torno de 9,2. A média dos últimos 10 anos foi de 12,7%, então o desvio, a média, encontra-se em 27%. Com um payout de 55%, a ENGIE pagaria em torno de 5,95% se ela conseguisse um lucro líquido igual de 2024 para 2025. Mas com esses altos investimentos, pode ser que bata um pouco mais no lucro e pode ser que esse dividendo fique menor. Então é isso, pessoal. Vídeo rapidinho hoje, só para mostrar para vocês essas duas aquisições. Comenta aqui no vídeo se vocês têm ações da ENGIE, pretendem comprar, pretendem manter neutro, o que vocês pretendem fazer. No mais, deixo uma ótima semana para vocês e um abraço.